Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vou falar do último personagem do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, que é o Rufus, o mago do time. O livro é esse daqui, que está na estante, no cantinho, e a minha base de pesquisa foi o Guia da Trilogia, que é um livro de enciclopédia dos livros, de bastidores e também um livro de RPG da saga do Caldela. E o Rufus, ele é uma personagem que eu acho que o Caldela usou muito bem. É um arquétipo que geralmente enche o saco, mas o Caldela soube usar esse arquétipo sem encher o saco. Então esse conteúdo é tanto para quem é fã do Caldela, quem é fã de Tormenta, e também para quem quer contar as suas histórias, escrever sagas e personagens interessantes, ver como que um autor consagrado criou de forma cativante para o leitor, para a gente também criar os nossos personagens, usar os arquétipos do nosso jeito, mas de uma forma que também se mantenha atrativo para o leitor. Então o Rufus é um personagem que eu digo que geralmente o personagem ou o leitor gosta do personagem, e simples assim, gosta, né? Ao longo dessa série de vídeos, o Rufus é o último, né? Tem aquele ditado, né? Os últimos serão exaltados, né? Os derrotados serão exaltados, algo do tipo. Não, o Rufus ele é odiável. Isso que é o ponto, sabe? Todos os vídeos eu falo como que os personagens têm algo de interessante, sabe? Como que você tem algo a gostar de cada um dos personagens, né? E o Rufus, não, né? Pelo contrário, ele é um personagem que precisa só... como eu ia dizendo, né? Geralmente você gosta do personagem, geralmente você adora odiar um personagem, ou você odeia adorar um personagem. E no caso do Rufus, eu odeio odiar o Rufus. Ele é um personagem que ele acho que sofreu pouco ao longo da história, tá? Mas o Caldela consegue fazer ele de maneira que eu não enjoo dele na história, eu não fico saco cheio, sabe? Eu não reviro os olhos, tipo, ai, que saco esse personagem. Como eu senti em outras histórias, várias outras histórias. Um bom exemplo disso, tá? Só pra gente ter um comparativo, nos filmes do Hobbit, na trilogia Hobbit, porque tem aquele personagem que ele é meio que... Agora nem lembro mais se ele é o prefeito ou se ele é o ajudante do prefeito, mas é um cara humano que tá lá na cidade que o Smaug ataca, só que o cara é chato, o cara é mesquinho, sabe? E ele, tipo, as pessoas fugindo do dragão e ele pegando ouro pra guardar pra ele, e ele corre empurrando pessoas, empurra uma criança, empurra uma mulher, sabe? E dá a raiva dele, sabe? Esse personagem. E o que me deu raiva é do tipo, mano, esse cara não vai se ferrar pelo que tá fazendo, sabe? Ele merece se ferrar, sabe? Quando chega o ponto em que ele se ferra? E o outro ponto é, cara, por que eu tô ganhando tanto tempo de tela para ver um cara tão chato? Eu queria ver o Bard, que é o herói dos humanos, né, no Hobbit. Eu queria ver o Bilbo, que, né, os filmes, né, e o livro se chama O Hobbit. Eu quero ver o Hobbit, que é o Bilbo, sabe? Eu quero ver o Thorin, Escudo de Carvalho, que é meio que o grande herói de todos, né, desses aqui, né, aquele cara que tem o histórico mais antigo de ser um herói já de longa data, sabe? Tem o Legolas no filme, que não tem no livro, mas tem o Legolas, também é legal de ver ele, sabe? Enfim, tanto de interessante, e eu perdendo tempo para ver um cara chato, um cara mesquinho, um cara vil, né? Um cara que merecia... que eu teria dado uma surra nele muito antes na história, sabe? Tipo, como assim você tá empurrando uma criança, sabe? Esse é o ponto que eu falei, não. Agora eu matava ele, sabe? Mas enfim, o Rufus, ele meio que é esse tipo de personagem que você não gosta dele, você não tem o que gostar dele, tá? Mas o Caldela sabe usar ele sem encher o saco na história. Por isso que eu tô trazendo aqui essa análise, tá? Em que eu vou falar da aparência, do comportamento, da motivação, do histórico e do diferencial do Rufus. Começando, né? Já a introdução foi bem longa hoje, mas vamos lá. A aparência do Rufus é um homem de meia idade, tá? É um homem meio calvo, né? Cabelo escuro, né? E com a barriguinha assim já crescendo. Ele é o mais velho do time, mas ele não é o mais sábio, ele não é o mais inteligente, ele não é mais nada, né? Tudo que ele é,
alguém é melhor do que ele. Tá? Tudo que ele faz, alguém faz melhor do que ele. Ele é o mago do time, então supostamente ele teria poderes que os outros não têm, sabe? Mas, assim, tem a Micaela e tem o Artorius, os dois usam magias, sabe? Então, no nível assim, usar magias que são úteis pro livro, o Artorius e a Micaela já cumprem esse papel, sabe? O Rufus, ele não traz, ele não usa os poderes dele de forma a acrescentar pro time, sabe? Ele realmente é um cara que tá sobrando ali no meio, a verdade é essa, sabe? Ele tá com o time, por que tá no time? Porque o Valen tem essa visão exagerada de somos um grupo e vamos juntos todos nós, sabe? Ele quer juntar todo mundo para trabalhar em equipe e ele acaba sendo um mau juiz. Ele é um mau juiz de caráter, tá? O Valen, ele não sabe ver o ponto que alguém atrapalha, o ponto que alguém deveria ser expulso do time. Então esse é o maior defeito do Valen, na verdade, e o Rufus é a prova mais constante disso. Enfim, a aparência dele é de um cara de meia idade, né? E isso não traz os benefícios que se traria com a idade, no caso dele. O comportamento dele é que ele é um cara com muito ressentimento e zero autoestima. Então, quando ele se pronuncia, é pra se lamuriar, sabe? Ele sente que ele é sempre o último do time. Quando o Valen vai saber, tá todo mundo bem, sabe? Tipo, fulano, tudo bem? Beltrano, ciclano? O Rufus sempre fica por último, sabe? Então, ele tem... E isso é uma coisa dele constante. Ele tá sempre ressentido porque, por causa do grupo, que ninguém dá bola pra ele, sabe? Por causa da vida que ele levou, por causa das situações que ele vive, sabe? Então, ele tem zero autoestima. E é muito sentido por isso. Mas o lance é esse, né? Se ele, ao menos, fizesse algo de útil, algo de interessante, poxa, né? Seria legal de ver. Ele não faz. Então, né? Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. A motivação dele é encontrar o Albino, como é a motivação do grupo inteiro, né? A missão da história. E usar Akibud, que é uma droga alucinógena, sempre que ele pode. Esse é um dos primeiros pontos, assim, que dificultam gostar dele, sabe? Ele é um personagem que ele não faz nada de útil pra ninguém, sabe? Ele é um cara que ele não faz nada pelo grupo, é um cara que você lê vários capítulos e ele não brilha hora nenhuma, e ele não faz... Sabe? Ele não faz nada de útil hora nenhuma, sabe? E quando ele faz algo, ele pega uma droga alucinógena e se chapa com essa droga, sabe? E, mano, sabe? Tipo, se você que tá me ouvindo faz uso de ervas recreativas, se você gosta de ficar chapado, se você gosta de cachaça, que seja, né? Eu bebo tipo uma vez por ano, sabe? 2, 3 no máximo, né? Eu bebo pouco, né? Mas também não sou um puritano inocentinho, sabe? Já fiquei bêbado de cerveja e caipirinha, etc, né? Várias vezes, né? Enfim, tem minhas histórias também, o Bernardo tem minhas histórias de ficar doidão, né? São antigas, mas enfim, sabe? Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte, nada contra quem gosta de chapar, sabe? Agora, se você chapa pra se divertir e não faz nada de útil na sua vida, sabe? Se você não tem uma vitória própria, se você não tem uma conquista própria, se você não tá buscando um objetivo além disso, poxa, amiguinho, amiguinha, rever seus conceitos, tá? Vamos trabalhar, vamos, né, pagar boleto, vamos fazer mais do que pagar boleto e chapar, tá? A vida é mais do que isso. É basicamente como eu enxergo o mundo e como se cria personagens, tá? Um personagem que vive. E no caso do Rufus, ele nem pega boleto, porque ele é mó inútil, né? O grupo carrega ele nas costas e ele vai lá e se chapa quando não tem ninguém olhando. Peso morto no time total, tá? Então, não crie... Quando você quer um personagem que for isso, saiba que o grupo vai ter... que os leitores vão ter antipatia por esse cara, né? E se você é uma pessoa sem sua vida pessoal, eu não tô aqui pra ficar dando... pra ser moralista, mas, né? Vamos fazer mais do que pagar boleto e chapar, tá? Vamos ver um propósito melhor do que esse na vida. Enfim, seguindo o conteúdo. A motivação dele, já acabei de falar. O histórico dele é que ele é um mago falido, viciado em alucinógenos e ele foi membro de circo. Esse que é o ponto. Enquanto ele era um estudante de magia e os colegas foram, né, seguindo a vida deles, né, uns foram virando aventureiros, outros foram dar aula de magia, outros se tornaram mago da torre de uma cidade e ficaram ali, né, vivendo para ali mesmo.
Rufus é esse cara que foi ficando pra trás. Todo mundo foi crescendo na vida, todo mundo foi se arrumando na vida e ele ficou totalmente perdido, sabe? E ele chegou a ser membro de um circo, mas que deu errado por culpa dele, por burrada que ele fez. Não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou contar o livro inteiro aqui, sabe? Mas o ponto dele é esse. Ele fez besteira e o que sobrou... Quem salvou a vida dele, quem livrou o rabo dele foi o Valen, né? O Valen sendo herói até quando não devia, sabe? E foi aí que ele entrou no grupo, né? Ele entrou no grupo porque o Valen salvou a vida dele e meio que adotou a praga do Rufus, né? Depois disso. Mandou mal. E o diferencial do Rufus, e eu acho que é o ponto que faz a gente engolir ele, né? E não faz ter pena dele, né? E nem também puro ódio dele. É que o Rufus, ele é vítima dele mesmo, tá? Ele é, de todos os personagens, ele é vítima de si mesmo. E esse que é um ponto interessante dele, sabe? A miséria dele é mérito dele, tá? Ele não é vítima das circunstâncias, ele não é injustiçado, né? Então, por isso que eu odeio odiar ele, sabe? Porque ele realmente dá nos nervos, sabe? Ele não enche o saco na narrativa, porque, como eu falei, ele não fica ganhando holofotes o tempo todo, sabe? Ele tem holofotes pontuais que mostram como ele é um ser desprezível e miserável, né? Que não ajuda nem a si mesmo, sabe? Como não faz nada por si mesmo. Então, assim, você não cria empatia por ele a hora nenhuma, sabe? E ele enche o saco porque o Caldela sabe usar ele em prol da narrativa, tá? Eu odeio odiar ele. Ele é um cara que podia ter morrido muito antes, mas, né, muita coisa da história não teria acontecido se não fosse por isso. Então, eu compreendo a função dele no livro. Eu compreendo como que o Caldela usa ele. Eu, Bernardo, tenho arquétipos que eu prefiro não usar, sabe? Eu já falei que eu não sou fã do arquétipo do mentor do time, por exemplo, não me enche os olhos, né? Eu não crio histórias em que tem ali um mago mais sábio, estilo Gandalf, não é meu estilo de escrita. E o Rufus também é um arquétipo que eu não... Esse personagem que ele é a vítima de si mesmo, sabe? Esse personagem que tá no time, mas tá atrapalhando o time em vez de ajudar o time, sabe? Tem gente que bota assim esse tipo de personagem que depois vira casaca, depois vira vilão, sabe? E que atrapalha o herói. Isso é feito, tá? Em muitos livros. Até conversando com uma leitora minha e ela me contou que ela leu um livro em que acontece isso de ter um membro do grupo, mas que, sabe, é invejoso e faz besteira e se ferra e bota a culpa no herói, sabe? Mas ela me contou que ela ficou de saco cheio desse personagem. Que foi tipo, ai, que saco esse cara aqui, sabe? Então esse que é o ponto. Você quer botar um personagem que ele enche o saco, que é chato, e que o leitor não vai criar empatia por ele, saiba usar esse tipo de personagem. É interessante usar para depois ferrar com esse personagem, né? E o leitor sentir isso de um finalmente, já foi tarde, tá? Esse que é o ponto. O leitor tem que sentir o já foi tarde com esse tipo de personagem, tá? Se esse já foi tarde não chega nunca, isso frustra o leitor, isso cansa o leitor, tá? Então, enfim, geralmente a função desse tipo de personagem é essa. Ou é um tipo de superação, tá? Alguém que começa como vítima das circunstâncias, tá? Alguém que começa com baixa autoestima e ressentimento, mas que dá a volta por cima e se torna alguém útil e empático, aí sim, tá? Ou alguém que se ferra e já vai tarde. É como eu enxergo que pode funcionar esse tipo de personagem. Eu, particularmente, prefiro nem usar esse tipo de gente. O mais próximo que eu cheguei nisso foi no meu primeiro livro, que foi um personagem que eu botei ele pra encher o saco mesmo, botei ele pra não gostarem mesmo, mas eu botei ele pra ele morrer, sabe? E servir de exemplo, servir de mau exemplo. Tá vendo essa pessoa? Não seja essa pessoa. Ó o que acontece, morreu, sabe? É assim que eu usei. Mas era um personagem que não era inútil, tá? Não tava ali. Ele era burro, fazer besteira, mas não era inútilzão, sabe? O grupo não carregava ele nas costas como carrega o Rufus nas costas, tá? Esse que é o ponto. Rufus é um peso morto que eu só odeio odiar mesmo. Comenta aqui embaixo quem é o mago que você mais desgosta. Não mago. Comenta aqui embaixo o personagem que você mais desgosta na literatura. Aquele que você
lia pensando, que morra, né? Tomara que morra logo, né? Comenta aqui embaixo. Na literatura, o meu é o Rufus, sendo sincero. Fora da literatura, eu lembro de um mago que é o Anders, do Dragon Age 2. Eu acho Anders intragável, porque Dragon Age tem vários magos, tá? E são personagens que ou eu gosto, ou eu entendo por que não gostam, tá? A Morgan do primeiro jogo tem esse arquétipo, eu adoro ela. Tem também esqueci o nome dele, fugiu o nome dele, que é o Solas. Acho que é Solas do terceiro jogo, tá? Que é um mago que eu não gosto dele, mas eu entendo, esse que é o ponto, né? Eu gosto da Morgan e entendo quem não gosta. Eu não gosto do Solas e entendo quem gosta dele, tá? O Anders, que é do segundo jogo, ele é só chato, ele é só irritante, ele é um que, nossa... Enfim, felizmente eu pude escolher o fim que ele levou na história e eu tive muito prazer em decidir o fim terrível que eu proporcionei a ele, tá? Então, ele me lembra um pouquinho o Rufus nesse sentido. A diferença é que o Anders, ele é um cara bonitão, que pode ser seu romance, basicamente, tá? Mas ele me lembra muito o Rufus nesse sentido, de ser um mago vitimista nesse ponto, né? Só que o Rufus, ele nem sequer é bonitão, nem sequer é alguém que se possa ter um romance com ele, né? Mas personagens na história, na literatura, que são odiáveis, o Rufus é meu número 1, tá? Por causa disso, que eu compreendo a função dele e o Caldela executou bem a função que ele cumpre na história. Por isso que o Rufus funciona. Comenta aqui embaixo qual que é o seu. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, revista de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte e escritor quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.